Estamos hoje no dialbar da segunda sessão desta legislatura. Uma sessão que se antevê dura, pejada de dificuldades e que atravessará um dos períodos mais difíceis da autonomia. Estes são tempos de crise universal e generalizada, em que o pior da raça humana tende a vir ao de cima. O atual estado das coisas propicia o surgimento de discursos populistas, simplistas e de digestão imediata que encontram no desespero e na falta de esperança um terreno fértil para prosperar e frutificar. Por isso, urge pautar o nosso comportamento e ação por uma forte tentativa de não cedermos a essa vertigem e embarcarmos num rumo que apenas agudizará os problemas que enfrentamos e causará um mal maior. Isto não significa, porém, que não se diga o que tem de ser dito, que não se lute pelo que tem de ser conquistado e que não se faça o que tem de ser feito. Tenhamos, sim, tento na forma, cuidado nos argumentos e firmeza nas convicções. Dito isto, encaremos de frente o elefante que está na sala. Desde o princípio da pandemia, o Estado português, e bem, foi firme e duro em relação ao papel que a União Europeia teria de desempenhar no combate e atenuação das consequências económicas que adviriam desta crise. O Primeiro-Ministro António Costa, e bem, afirmou já em 28 de março que ou a União Europeia faz o que lhe compete, ou acaba. Palavras fortes e sem margem para outras interpretações. Quem não se lembra também da reação do nosso primeiro às posições do Ministro das Finanças holandês, António Costa, responde à arrogância do Ministro da Casa de Orange com a seguinte afirmação: esse discurso é repugnante no quadro da União Europeia. E o país aplaudiu, apoiou esta postura de forcado que enfrentava o touro com bravura e coragem. Ninguém, nessa altura, disse que era um contencioso fútil e artificial, que era uma manobra para consumo interno, ou que era uma forma de esconder as suas próprias fragilidades. Ninguém o fez, porque estavam em causa exigências justas, equilibradas e fundamentais. Tratou-se de um apelo a um dos princípios fundamentais da União, o princípio da solidariedade. Um mês mais tarde, a 23 de abril, fomos testemunhas de mais uma afirmação acertada de António Costa, dizendo o seguinte: não podemos ficar à espera ilimitadamente, mas temos de saber com que armas contamos. Como tenho dito, continuo a citar, vamos precisar de saber se o programa de recuperação nos disponibiliza uma fisga ou uma bazuca, porque em função de que com a fisga ou com a bazuca termos um poder de fogo distinto no nosso programa de recuperação. Palavras sábias, ainda que arrumadas de forma confusa e de duvidoso acerto gramatical, mas todos percebemos, com maior ou menor dificuldade, as intenções do governo português. Percebemos, concordamos e apoiamos. E porquê? Porque, uma vez mais, tratava-se de uma questão de bom senso e de elementar justiça. Tratou-se de um contencioso fútil e artificial? Obviamente que não. Foi um conflito desnecessário? Certamente que não. Encerrou uma manobra para esconder fragilidades e para consumo interno? Decididamente que não. Durante todo este período, aqui na região, todos os encargos resultantes da pandemia e respectivas consequências, com a prevenção, com os tratamentos, com a preparação, com os equipamentos de segurança, com o apoio às empresas e famílias, têm sido assumidos na totalidade pelo Orçamento Regional. Bom, estaria a ser incorreto se não referisse que os valores referentes ao layoff foram assumidos pelo Estado. O que não surpreende de forma alguma,
uma vez que as contribuições feitas pelas empresas e pessoas aqui residentes são todas enviadas para Lisboa. São receita nacional e não regional. De resto, a região tem combatido este problema como se de outro país se tratasse. Seguindo a linha de atuação nacional em relação à União Europeia, desde o início, o Governo Regional tentou estabelecer contactos com Lisboa a solicitar apoio e solidariedade. Nem uma resposta foi obtida. Passados 6 meses, continuamos à espera, serenamente à espera. Nem fisga, nem bazuca. Sabemos que outras regiões têm sido alvo de solidariedade direta e discriminada. Sabemos que noutros países tem havido uma atenção particular para com as autonomias, que regiões dependentes do setor turístico têm sido olhadas de forma particular. Aliás, é a própria União Europeia que alerta os Estados para discriminarem positivamente essas regiões. Em relação à Madeira, temos do Governo Nacional silêncio, desatenção e indiferença. Bom, não é necessariamente assim. O Governo Socialista deu a contragosto uma autorização de empréstimo, mas foi-lhe de tão má vontade que se recusou a avalizar esse financiamento, o que faz com que paguemos muito mais caro esse dinheiro. Não há qualquer explicação para este facto. Nada justifica tamanha falta de solidariedade. É absolutamente incompreensível que a Madeira receba condições piores que outros Estados soberanos com quem Portugal colabora. Denunciar esta situação é provocar um contencioso fútil e artificial? Apelar à solidariedade nacional é ser conflituoso? Repudiar o silêncio mal educado e a indiferença é gritar contra Lisboa? Perguntemos aos madeirenses quem está mal neste processo. Quem pede a Portugal como Portugal pedia à União Europeia, e atenção que nós nem sequer chamamos ninguém de repugnante, nem ameaçamos com a sedição, ou quem, ouvindo os pedidos, conhecendo os pedidos, sabendo dos pedidos, finge-se morto, não responde, nem sequer tem agenda para receber os responsáveis regionais. Quem está mal? Quem aprofunda o contencioso? Quem alimenta o conflito? Quem fomenta a tensão? Minhas senhoras e meus senhores, desde que este governo socialista está no poder, temos vindo a assistir a uma degradação das relações com a República. E, ao contrário do que os enormes pensadores e comentadores da vida pública regional teorizam, a origem dessa degradação não está aqui, mas sim a 500 milhas de distância, pelas respostas não dadas, pelas promessas não cumpridas e pelos compromissos falhados. O Partido Socialista pode arengar o que quiser, pode distorcer como entender, mas hoje, mais do que nunca, quem está em falta uma vez mais é a República. Não reconhecer isto não só é um disparate, como uma afronta abismal. A solidariedade que Lisboa exigiu e obteve de Bruxelas é a mesma que agora deve à Madeira e aos madeirenses. Dizer o contrário é puro cinismo e hipocrisia. Muito obrigado.